O que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, de fato, para atravessar o seu Jordão? O que será? E é disso que nós vamos falar nesta noite. É preciso, primeiro, tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Eu falo isso aqui sempre na igreja, mas às vezes o dia que nós entendermos a grandeza de Deus, a confiança que nós precisamos ter nele, nós vamos ter muito mais facilidade de vencer as adversidades. O versículo de número 2, o 1 e 2, vai dizer, Moisés está morto. Uma crise real está instalada agora. E agora? Quem conduz o povo de Israel em direção à terra prometida? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Então, na morte de Moisés, uma crise se instala. E nós vamos entender que a crise, irmãos, ela chega repentinamente. Está tudo muito bem, está tudo sob controle. Você está vivendo os melhores dias da sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, mas num estralar de dedos, como dizem aí, pode tudo ir água abaixo. A crise se instala. Então nós estamos vivendo isso hoje no nosso mundo, Nós estamos vivendo uma crise internacional, nós estamos vivendo um terrorismo que ameaça as pessoas, nós estamos vendo aí nas redes nacionais de televisão, um homem aí no estado de Goiás causando pânico nas pessoas, ninguém tem mais sossego, lá no campo mesmo, estão todos em desespero, porque não consegue capturar aquele homem. Por isso que a igreja ela tem um papel fundamental de falar do amor de Jesus, de equilibrar a consciência das pessoas, Então, nós vivemos aquela paz mundial que tanto se fala, Nós estamos cada vez mais distante de alcançá-la. Não se tem uma expectativa de paz mundial, A violência campeia, ela apresenta-se em todos os seios da sociedade, o terrorismo, violência humana, violência em todos os níveis, e nós vamos ver coisas e mais coisas acontecendo no seio das famílias. O tráfico resiste à lei, resiste à justiça. Os valores morais, que é algo tão cultivado no passado, As pessoas de tradição tinham todo um valor moral, de palavra. Os negócios eram feitos através de uma palavra, ou através de um simples pegar na mão, está feito, está feito. Hoje não existe mais valor moral, se não tiver tudo muito bem escrito e registrado em cartório, corre-se o risco de ninguém sustentar. Estamos vendo as famílias vivendo um verdadeiro terremoto, sendo abalado, os fenômenos da natureza, volta e meia, ocorre aí os terremotos, os vulcões, os maremotos, as secas, as enchentes, são fenômenos, e aí a gente fica procurando a saída, mas estamos mais perto do fim do que quando nós iniciamos. Em tudo isso, a igreja precisa saber de uma coisa: para frente é mais perto. Já dizia o pastor José Antônio Gabriel, que muitos irmãos aqui conhecem, e ele sempre gosta de citar isso. Não, irmãos, para frente está muito mais perto. Apesar de tudo, para frente está mais perto do que o que ficou para trás. Então não é hora de desistir, não é hora de recuar diante do Jordão, é hora de confiar e lançar mão de tudo aquilo que Deus te deu, que o Jordão vai se abrir, você vai cruzar o Jordão e alcançar a terra prometida. Amém?
E às vezes, meus irmãos, nós ficamos pensando, agora acabou. A crise se instalou, Moisés morreu, não tem mais quem conduz o povo, não tem mais saída, e agora o que fazer? Mas olha a palavra de Deus, Moisés estava morto, mas Deus continua no trono. A crise está aí, mas Deus não está em crise, né? Deus está controlando tudo. Deus está só olhando e vendo uma humanidade assolada, mas Ele está cuidando dos seus. Ele está querendo ver se você se aproxima dEle com o coração contrito, na oração, na consagração, na ajuda ao próximo, no amor, na comunhão, no partir do pão. Ele está olhando todas as nossas ações. Continua no trono, continua sob o controle. Né? Às vezes nós damos desculpas, dizemos para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão. Quantas vezes a gente diz isso? Olha, eu não estou preparado para passar essa prova. Eu não estou preparado para enfrentar isso não, eu não suporto isso. Por outro lado, a Bíblia vai dizer que Deus não coloca um fardo além daquele que a gente possa carregar. Então, se Deus permitiu, porque nós temos condições de carregar. Às vezes, com a nossa idade, né? Muitos homens aí influenciou o mundo inteiro e a gente fica desanimado, né? Pensando que não é capaz, que não tem condições. Mas nesta noite, eu quero deixar uma palavra para os irmãos de confiança em Deus, para que nós cheguemos no Jordão, atravessemos o Jordão e alcancemos a nossa terra prometida. Fico pensando que, às vezes você pensa assim, eu já estou velho. Ou às vezes você pensa, eu estou novo demais. E eu fico vendo a história de alguns homens, né? Por exemplo, Lutero diz a história que ele reformou, né, o protestantismo com 38 anos de idade. Calvino, com 21 anos de idade, implantou toda a mudança necessária para que a igreja pudesse estar aqui hoje, de pé, triunfando em todas as adversidades. Não conformando com aquilo que estava acontecendo, esses dois homens reformou, enfrentou todas as adversidades, de cabeça erguida e confiante no Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Nossa confiança deve estar, meus irmãos, no Senhor. E isso está mais do que provado. Irmãos, vocês já viram quantas pessoas têm partido para a eternidade com os melhores recursos? Já ouvi a história de um senhor que partiu aqui, né, que partiu para a eternidade milionário, multimilionário, o dinheiro não foi suficiente. Porque a nossa confiança não pode estar em dinheiro, não pode estar nas riquezas, na nossa saúde, não. A nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão, manter o ideal aceso, a chama da coragem de edificar. E João Wesley, naquela confiança que ele tinha, né, no seu tempo, na sua era, ele pôde dizer, Senhor, dá-me 100 homens que não tema outra coisa senão o pecado, não ame ninguém mais do que a ti, e eu abalarei o mundo. E às vezes a gente fica aí temendo, né? Mas confia no Senhor, meus irmãos, que nós podemos abalar o inferno com as nossas orações, com o nosso clamor, com o nosso louvor, com a nossa vida nós possamos abalar o inferno e cruzar o Jordão da vida. Então precisamos também sair do deserto. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto aqui, o povo podia continuar ali no deserto, não é?
Não tem jeito, é água para todo lado, é montanhas, e o Jordão está à frente. Vamos continuar no deserto. Vamos morrer no deserto, é melhor para nós. Mas é preciso entender que o nosso alvo está além do deserto. O deserto estéril, né, não é o paradeiro do crente. O crente não vai ficar no deserto a vida inteira, irmãos. Ele tem uma confiança, ele passa pelo deserto, e eu gosto de dizer que não existe luta que dure para sempre. Ela vem e passa. Eu dizia para o jovem essa semana que me procurou, eu disse, olha, eu não te garanto que você não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Isso eu não posso te garantir, porque a Bíblia fala que aqui nós somos peregrinos, forasteiros, aqui nós enfrentamos perseguições, conforme o apóstolo Paulo disse, mas nós temos força da parte do nosso Deus para ir vencendo cada dia mais. Vem uma luta, você vence, vem outra luta, você vence, e assim nós vamos caminhando. Então, meus irmãos, não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, não. Crente não tem o cemitério no deserto. Nós estamos avançando para a terra prometida. Aqueles que duvidaram da promessa foram enterrados lá no deserto. Não foi isso? Não é verdade? Quantos israelitas foram sepultados no deserto porque desistiu, murmurou, reclamou e ficaram. Por ordem de Deus, não conseguiram alcançar. O Jordão precisa ser atravessado. Esse é o lema da igreja. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Eu não canso de dizer, o Jordão se abriu para aqueles que creram. Ei, quantos aqui crê que Deus pode abrir o Jordão da sua vida hoje mesmo, essa semana, Deus, esse mês, Deus pode abrir o Jordão da sua vida. Pastor, mas já tem 10 anos que eu espero, já tem 15 anos, já tem uma semana, um mês, não importa. Se você continuar confiando em Deus, Ele pode abrir o Jordão da sua vida. Aleluias. Outra coisa que eu entendo, né, nesse texto, as cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Deus não nos chamou para contar os inimigos, viu? Vamos ver quantos inimigos nós temos. O que vai acontecer? Você vai ter medo. Não é isso que fizeram quando foram espiar a terra prometida? Enquanto Josué e Caleb chegou animado, os outros disseram, olha, de fato a terra é boa, mas lá é difícil de conquistar. Lá tem gigantes. Ei, não olhe o tamanho do gigante, né? Tem uma frase aí que todo mundo gosta de dizer, né? Não olhe o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. E é verdade. Olha para quão grande é o seu Deus que pode estar com você, te dar livramento e fazer você atravessar o Jordão da vida. Então, meus irmãos, não preocupa contando os seus problemas e os seus inimigos. Há inimigos que nos espreitam. Há batalhas que precisam ser travadas, isso é normal, acontece. Mas a vitória vem do Senhor, Ele vai na nossa frente. Diz a Bíblia que Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, se nós confiarmos em Deus, isso aqui é promessa. Isso aqui não é um conto de fada, isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Diz a palavra de Deus no outro salmo, né, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Deus é o nosso escudo. Então possua a terra, vamos conquistar a terra. Vamos desalojar o inimigo que tem espreitado as nossas vidas. Entre nessa peleja sabendo que o Senhor é quem conduz você para o triunfo.
Agora, quando é que tem que agir, pastor? Vamos esperar a pandemia para ver no que vai dar? Não sei se eu escapo com vida. Não, meus irmãos, levanta a sua cabeça. O tempo de agir é agora. O tempo de confiar é agora. A vida não pode ser para nós uma festa. Não. A vida não é, como a gente imagina, é um ensaio, né? Não. Muitos entram em cena, fazem coisas, né, sem excelência, pensando que pode repetir aquilo a qualquer hora. Oportunidade é uma na sua vida. Às vezes ela passa e não volta mais. Quantas bênçãos passam na sua porta e você perde porque você tem medo de caminhar, de marchar, de avançar. Então, meus amados, o tempo de agir é agora. Precisamos saber outra coisa, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Ei, Deus não vai cruzar o Jordão para você, não é? Ele pode até te auxiliar, pode até pegar na sua mão, mas você tem que caminhar, você tem que ir em direção ao Jordão. Deus nos promete força, Deus nos promete consolo, e não ausência de lágrimas, né? Deus não fala assim, olha, não chora não. Você pode chorar, que Ele colhe as suas lágrimas e vem com a vitória. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar de o nosso Jordão pessoal. Quantos aqui estão passando por um Jordão pessoal? Deixa eu ver, quantos aqui estão enfrentando um Jordão pessoal? Muitos. Mas eu sei disso. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus mostrou o Jordão e deu ordem para atravessá-lo. Mas Ele não lhe disse como, né? Deus não lhe mostrou uma ponte. A ponte para atravessar o Jordão é o quê? É a nossa fé. Não teve a ponte lá, olha, passa por essa ponte aqui, não, é a fé de tocar, de dar ordem às águas se abrir. Quantos de nós estamos precisando de fé? Eu aprendi desde criança, sentado ali no banco da igreja, o pastor, ele começava a ensinar e sempre ele dizia, olha, nós precisamos orar, pedir a Deus que aumente a nossa fé, acrescenta a nossa fé. Nós temos fé, mas ela é tão aquém do que nós podemos conquistar, e o crente precisa orar a Deus pedindo, Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé para ver as maravilhas do Senhor e o que o Senhor pode fazer na minha vida. Então devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando somos fracos, doentes, sozinhos. Você tem força na graça de Deus para cruzar o seu Jordão. Não é? Então, meus irmãos, precisamos entender algumas realidades para alcançar as vitórias, né? Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. É assim que a palavra de Deus nos diz. Não é você, não é a sua força. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu não estou dando conta mais. Falei, então está no ponto de ser abençoado. Porque ninguém fala, irmão Miguel, olha, eu dou conta, viu, pastor, eu vou dar conta de vencer essa. Não, você por si próprio não dá conta. Mas se você falar, Deus me dá força para vencer. A vitória vem de Deus. Então, nós precisamos entender que a vitória vem de Deus, saber que a vitória que vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia, né? Como é que Davi enfrentou lá o Golias? Tu vens a mim, contra mim, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
É usando o nome do Senhor dos Exércitos é que nós vamos a Deus. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida, né? O que aconteceu com Josué. Discernir a visão de Deus. Moisés estava morto. A ordem aqui, Deus fala a Josué e anima-o. Nós vamos ver aqui essa necessidade de ânimo, né? Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. Percebam isso? Ele recebeu a visão, o que fazer, onde ir e a quem levar. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão. E aí conduzia então desta forma o povo de Deus à terra prometida. Deus respondeu 3 perguntas de Josué, né? A quem? Lá, e a resposta: todo o povo. Aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel, a terra de Canaã. Quando? Agora. Não é? Deus mostra os limites da ação de Josué. E quando eu pedi os irmãos para repetir aqui, irmãos, é porque nós temos que ser sensíveis e obedientes à ordem de Deus. Deus determina e você tem que cumprir a determinação. Nós vamos ver aqui que o versículo 2 e o 3 fala assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vamos perceber aqui, no primeiro momento, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Mas nós vamos ver que há uma delimitação geográfica aí. Tem crente que não tem rédea. Ele quer ir em qualquer lugar, ele vai para qualquer lado, ele não consulta o pastor, ele não consulta a esposa, ele não consulta os líderes, e ele quer ir além do que ele está ordenado a ir. E aqui nós vamos ver, o versículo 3 vai dizer assim, olha, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Tem uma limitação. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer abraçar, como diz um provérbio aí, abraçar o mundo. Não, irmãos, vamos obedecer a Deus, o que Ele determina, o que Ele manda é claro, aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Amém, irmãos? Então há uma delimitação. O crente que anda confiando em Deus, ele segue as ordenanças e os ditames. Olha, meu filho, anda por aqui, passa por aqui, vai só até ali, e está tudo no controle de Deus. Não é isso que nós sempre falamos? Tudo está no controle de Deus. Agora, se você quiser ir aonde o seu coração, a sua mente pensar, aí é outro negócio. Mas com Josué, pelo menos, foi assim. Deus mandou dizer a ele, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então Deus determinou da forma correta, e isso traz uma lição para nós, não é? Deus não disse para Moisés, olha Moisés, você pode, Josué, você vai, ocupa a Mesopotâmia, ocupa a Índia, ocupa a China. Não, Deus não determinou isso para ele. Porque Deus, irmãos, é cuidadoso. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Amém? O mesmo Deus que disse que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, delimita geograficamente a bênção. E se a gente aceitar a bênção do Senhor, tudo dá certo, né? Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Não precisa responder. O que Deus chamou você para fazer, meu irmão, minha irmã? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Nós estamos vivendo tempos de reflexão. Está na hora da gente refletir, porque nós estamos sendo assim muito sensibilizados com tudo que está acontecendo. O que nós estamos fazendo em contrapartida? Né?
qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Tem fugido como Jonas? É muito perigoso, né? Às vezes nós fugirmos como Jonas. Confesso para os irmãos que por um tempo eu fiquei esquivando de estar aqui aonde estou hoje. Deus teve que afunilar tudo, tirar um pouco de coisas que estava pegando no coração, né, irmã Viviane? Até chegar no ponto que ele queria. Então, quantos estão fugindo como Jonas? Mas eu creio que aqui tem irmãos e irmãs dispostos a pagar o preço, a fazer a obra de Deus com alegria. Fazer como o apóstolo Paulo pôde dizer, né? Uma coisa eu faço, olhando, né, para os céus, e ele caminhava, né, deixando tudo que para trás, vai ficando as coisas passadas e olhando para Jesus. Então, vamos caminhar com base nessa visão, né? Qual tem sido a paixão da sua vida, o que inflama seu coração? Vamos pensar, vamos refletir, igreja do Senhor Jesus, como estão as pessoas lá fora, sem ouvir falar de Jesus, ou até mesmo você, né, qual é a sua predisposição para falar de Jesus? Eu quero mais uma vez dizer para os irmãos, nós estamos orando às madrugadas para que Deus nos dê estratégia de evangelização. Eu estou com aquele versículo, né, ficar em Jerusalém até ser revestido, porque o dia que nós sairmos para evangelizar, o Espírito Santo há de impulsionar as vidas, não é? Então, vamos entender, né? Lembro aqui quando a gente fala dessa necessidade de fazer a obra de Deus, de se dispor nos últimos dias, né? O grande teólogo Spurgeon, ele dizia para os seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixe deixando a posição de embaixadores dos céus. Então nós somos muito mais do que filho de rei, ou chamar para ser rei, se nós somos embaixadores de Cristo, muito mais importante. Então, se nós entendermos a posição da igreja, o quanto somos importantes, meus amados, nós vamos abalar o inferno com a nossa força, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem. Já dizia um grande professor, né? Professor Hernando Dias, ele diz que é preciso viver com o peito encharcado de ânimo e de coragem. Nesse versículo, nesse texto que nós lemos aqui, repete por mais de 2 vezes: tende bom ânimo. Não é mesmo? Os irmãos vão ver que Deus falou 3 vezes para Josué, não é? Deus falou 3 vezes para Josué que ele teria que ter bom ânimo. E nós precisamos de entender isso aqui, meus irmãos. Ter bom ânimo, ter coragem. O desânimo, irmãos, ele contagia. Vocês já viram o quanto é difícil mexer com uma pessoa desanimada? É muito difícil. Vamos ver que foi por causa desse desânimo que uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto, sem ânimo. Não vou andar mais não. Isso não tem terra prometida, é nada. Isso é coisa de Moisés, e agora vem Josué. Morreram. Morreram no deserto por falta de ânimo. Então, ninguém cruza o Jordão sem estar animado, viu, irmãos? Sem ânimo, ninguém toma a posse da terra prometida. Sem ânimo não se restaura casamento, sem ânimo não se evangeliza, sem ânimo não se experimenta o avivamento da igreja. É preciso estar animados, é preciso estar corajosos, né? O desânimo nos impede de cruzar o Jordão. Há pessoas que são desanimadas por uma causa física, né? Lembra daquela mulher hemorrágica lá que a Bíblia fala?
estava anêmica há 12 anos. Quando Jesus a curou, disse para ela: tem bom ânimo, tem de bom ânimo. Por quê, irmãos? Porque ela já tinha habituado, né, naquele jeito dela, ela já tinha acostumado a ser desanimada. Então Jesus, Jesus preocupou com ela que ela precisava adotar outro estilo de vida, sair daquela, né? Para ela tomar ânimo, Jesus primeiramente diz: mulher, tende bom ânimo. Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física, não é? Quem se lembra do paralítico de Cafarnaum? Chegou os amigos, não é? E aquele moço, tudo leva a crer que, além de deficiente, ele era desanimado. Chegou os 4 amigos e disseram: olha, nós vamos te levar até Jesus. E aquele homem: eu quero ficar na minha cama. Ei, levanta da cama, meus irmãos, tem de bom ânimo. Jesus manda você ter bom ânimo nesta noite, viu? Não fica desanimado, não fica triste, não. Levanta a sua cabeça, tem de bom ânimo. Eu quero ficar na cama. Então você vai com cama e tudo, mas nós vamos te levar. Deus conta com você que é animado, viu? Para pegar o seu companheiro, dar um sacudido nele e dizer: olha, vai com cama ou sem cama, mas vai na presença de Jesus. E aí Jesus, antes de curar aquele homem, ele fala: homem, tem bom ânimo. Agora, o que adiantaria Jesus curar aquele homem se ele iria continuar desanimado? Não é? Primeiro tinha que curar o desânimo dele. E eles foram levando ele na cama. Chega lá, a casa não tinha como entrar, cheia de gente. Eu fico vendo aquele deficiente dizer: não disse para vocês? Me leva de volta. Aqui na minha cama mesmo, eu vou morrer aqui mesmo. Deixa eu quietinho aqui. Mas os 4 amigos disseram: não, sobe no telhado lá, tira as telhas, vamos levar a cama dele. Conhece essa história, irmã Ana Laura? Abre o telhado, coragem, ânimo, né? Igual você, animada, tem que estar sempre animado, sempre disposto. Subiu com ele na cama, não é? E desce lá onde Jesus estava. Venceu o desânimo, não é? E mostrou para ele que é preciso ter coragem, é preciso ter ânimo. O ânimo precisa ser cultivado em nossos corações, meus irmãos. Que nesta noite nós busquemos da parte de Deus: Senhor, me anima. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me faça corajoso, me faça vencedor diante de tantos desânimos. Glória a Jesus. Agora, o que é que produz o ânimo em nossas vidas, meus irmãos? O que é que produz o ânimo na nossa vida? Nós precisamos entender que tem promessa de Deus para nós. Sem promessa, nós já estamos realmente desanimados com tudo que a gente vive nessa terra, né? Mas tem promessa de Deus. E quando a promessa de Deus chega, o quadro vai mudando, né? As coisas vão mudando e o desânimo dá lugar à coragem, ao ânimo, né? E nós precisamos entender isso. Tem 3 tipos, 3 formas de... O que produz o ânimo? A promessa de Deus. Foi o que o versículo 6 vai dizer: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Sê forte, porque tem promessa. Seja forte, igreja, porque tem promessa para cada um de nós. Amém? Segundo, agir de acordo com a vontade de Deus. O ânimo é resultado da obediência. Lá no versículo 7, né, vai dizer, olha: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo,
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Obediência. Agir de acordo com a vontade de Deus. E por o terceiro, o que mantém o ânimo? Consciência da presença de Deus. Versículo 9, o que fala? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, irmão, se nós tivermos consciência do que o nosso Deus é capaz, nós vamos avançar muito mais, não é? Então, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que nós possamos entender que vale a pena, né, nós estarmos preparando cada dia mais. Precisamos nos conduzir para atravessar o Jordão segundo a palavra de Deus. Então, para cruzar o Jordão, irmãos, não basta apenas ter coragem. É preciso ter também a santidade de Deus. O nosso coração precisa estar voltado de fato para Deus, para que Ele age em nossas vidas. E essa geração atual, né, é uma geração fraca. Né? É a geração da Coca-Cola, a geração do shopping center, é a geração das redes sociais, é a geração do virtual, mas também precisamos entender que tem sido chamado de a geração analfabeta da Bíblia. Infelizmente, né? Poucas pessoas têm o hábito de meditar na palavra de Deus. Eu não consegui que nós implantássemos o desafio de leitura bíblica esse ano. Mas nada impede você de ler a sua Bíblia, de ler bastante a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, mas nós vamos lançar o desafio de leitura anual da Bíblia em janeiro. Dia 1º de janeiro começa o nosso desafio. Agora, você pode continuar lendo a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia. Precisamos meditar na palavra de Deus para não sermos chamados de igreja analfabeta na Bíblia. Porque nos outros quesitos nós somos bons, né? Nós sabemos, gostamos das coisas modernas, mas a palavra de Deus vai ficando de lado. Então, meus irmãos, Josué nos dá 3 princípios e um resultado. Primeiro, meditar, no versículo 8, né? Quando? Dia e noite. Fazer como? Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas alvo, reto, né? O resultado vai ser sucesso e prosperidade. E para finalizar, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, do que a igreja precisa? Esperança. A igreja tem uma esperança. Pode vir dias melhores aqui na terra? Não sei. Mas lá na eternidade, sim. Não é? Nós temos a certeza que dias melhores virão para aqueles que servem a Deus. Ter esperança, temos novos desafios na igreja, na família, no trabalho, mas nós precisamos atravessar o Jordão, irmãos. Se você não atravessar o Jordão, você está no deserto. E o deserto é sequidão, é só luta. Mas o Jordão, do outro lado do Jordão está a bênção, está a vitória. Ao seu redor há a crise, mas Deus chama você e lhe faz promessa. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Coloca-se à disposição de Deus, você vai ver os milagres de Deus sendo realizados na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe o seu povo, a sua igreja. Queremos agradecer todos os irmãos que participaram, que cooperaram. Queremos agradecer os irmãos que estiveram aí conosco na live, na transmissão online. Deus abençoe cada coração, cada vida.